Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. A ideia desse vídeo é comentar alguns conceitos que são importantes dentro da área de filosofia e história da ciência com finalidade didática, ou seja, tendo por finalidade levar esses elementos para a sala de aula de ciência. Então a gente não está preocupado numa discussão filosófica ou historiográfica puramente, mas em como ter certos conceitos-chave que possam nos ajudar na hora de organizar uma aula que traga discussões históricas e filosóficas. Relembrando que essa proposta de abordagem não é nova, ela não é recente. Se a gente vai para a literatura de física ou de ensino de física, o Ernest Mach, já no início do século XX, escreve um livro didático sobre mecânica clássica baseado em história da mecânica, defendendo que é importante entender a história da mecânica para entender a mecânica. Se a gente olha em algumas revistas de pedagogia do final do século XIX, também a gente encontra a defesa de história da ciência a serviço do aprendizado dos alunos e das alunas. Passa-se aí um século praticamente, e no final então do século XX, na década de 80, início da década de 90, a gente começa a perceber um movimento institucionalizado de uso da história e filosofia no ensino de ciências e do campo de pesquisa sobre HFC. E de 80 para cá, essa área se institucionaliza no mundo todo. Cria-se o Grupo Internacional de História e Filosofia da Ciência, cria-se a revista Science and Education, que de alguma maneira vai publicar os artigos dessa área. No Brasil, a gente vê várias revistas especializadas com linhas próprias sobre história e filosofia da ciência. No nosso caso específico do ensino de física, Caderno Brasileiro tem uma linha só para isso. Revista Brasileira de História da Física, de ensino de física tem também uma linha editorial, está sempre publicando nessa linha também, fora outras revistas da área de ensino que também publicam sobre isso. Mas o ponto é, queremos levar história e filosofia da ciência, e a gente já discutiu isso em outros momentos. É sempre importante pensar com que objetivo, o que eu quero promover com essa discussão histórica, o que eu quero promover, que reflexões, que debates, que aprendizados com essa discussão filosófica. Se nós levamos história e filosofia sem ter consciência do objetivo pedagógico a ser alcançado, isso se torna simplesmente mais um elemento da sala de aula, mais um detalhe burocrático que não promove transformação. Educação, como a gente já discutiu, é uma prática de transformação. O sujeito, ao passar pelo processo educativo, se transforma os seus potenciais, desenvolve os seus potenciais, suas virtudes. E se a gente quer alcançar isso com esse sujeito, a gente tem que ter consciência de que processo a gente quer promover e como então que história e filosofia entram como caminho, como processo, como método para se alcançar esse objetivo. Então a gente já discutiu alguns objetivos didáticos possíveis, mas agora eu gostaria de colocar alguns conceitos de filosofia e história da ciência, justamente para que ao construir as aulas vocês pensem qual abordagem filosófica eu estou me aproximando, não digo adotando no sentido de que a gente tem que ter um olhar rígido sobre aquilo, mas como polos, eu estou me aproximando mais dessa visão ou da outra? De qual tendência historiográfica esse texto que eu vou usar está se aproximando? Então ter esses conceitos chaves nos ajuda a pensar sobre a potencialidade real daqueles materiais didáticos e da nossa proposta. Nem todo material didático vai ser útil, nem todo material ou toda proposta histórica vai ser útil dependendo do objetivo que eu tiver, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de fazer algumas distinções importantes dentro do campo da filosofia da ciência, tá? Então eu vou colocar aqui filosofia da ciência, e óbvio que isso aqui é um campo extremamente complexo,
extremamente diversificado, extremamente profundo, e eu vou simplesmente pensar certos elementos que podem ser úteis para a sala de aula, porque eles remetem a debates contemporâneos. Então, por exemplo, um debate muito atual é o debate sobre a verdade. O que é a verdade versus o que é a falsidade. No contexto atual, a gente vê discussões sobre fake news e a gente vê discussões sobre pós-verdade. Isso nos remete, então, a uma discussão sobre o que é a verdade e como eu sei o que é verdadeiro e o que é falso. Como que eu distingo o verdadeiro do falso. Esse critério, que é o que a gente usa para distinguir a verdade da falsidade, é o que a gente pode chamar de critério de significação. Ou seja, eu quero saber se determinada proposição tem significado verdadeiro ou falso. Que critério eu uso? A ciência qual é o critério de significação usado pela ciência? Ou o fato de algo ser científico significa que aquilo é verdadeiro? Ou o fato daquilo não ser científico significa que é falso? Essas são perguntas que vão estar associadas à discussão do critério de significação. Dar algum exemplo. Positivismo, a visão positivista, se a gente pega, eu vou pegar aqui a própria discussão que o Popper faz sobre os positivistas, eles vão botar a empiria como o critério de significação. Aquilo que é empiricamente, e eu vou usar esse termo propositalmente, aquilo que é empiricamente comprovado é verdadeiro. E de forma muito interessante, a gente vai discutir depois, os positivistas também vão usar isso como critério de demarcação, ou seja, para dizer o que é científico do que não é científico. Para separar o que é científico do que não é científico. Tá? Mas então eu posso dizer isso, só é verdadeiro aquilo que é empiricamente comprovado. Seria um possível critério, se ele é bom, se ele é ruim, isso é uma outra discussão, mas isso é um possível critério de significação. Uma outra proposta, tá? Isso aqui é o chamada teorias de correspondência da verdade, tá? Teorias de correspondência vão pensar da seguinte forma. Eu tenho a natureza, Então existe a natureza, o mundo natural, a realidade física, e existe um conjunto de proposições. Então eu posso dizer, a Terra é redonda, isso é uma proposição. Posso dizer outra proposição, a Terra não é redonda, então isso é outra proposição. Mas existe a natureza, ela está independente do mundo da linguagem. E aí eu posso distinguir o verdadeiro do falso da seguinte forma. Se há uma correspondência entre uma proposição, que é um elemento da linguagem, com a natureza, eu digo que essa proposição é verdadeira. Então, se eu digo a Terra é redonda, é uma proposição. Eu faço testes, eu verifico e, de fato, vejo que há evidências de que a Terra é redonda. Isso garante, então, que essa seria uma proposição verdadeira. Por outro lado, eu posso fazer uma proposição e checar e ver que ela não corresponde com a realidade. Não tem nada na natureza que corresponda àquela minha proposição. Como terra plana. Se eu digo a Terra é plana, não existe nenhum lugar em que eu vá, não existe nenhuma evidência que eu encontre que vai apontar que a Terra é plana. Então não existe uma correspondência entre o mundo natural e o mundo da proposição, logo isso deve ser falso. Então, vejam, aqui eu tenho duas formas de olhar para a questão da verdade. Os positivistas vão falar sobre a empiria como critério de significação e um racionalista, que é o Popper, vai falar sobre as teorias de correspondência. Eu preciso de um teste empírico, mas esse teste empírico ele vai simplesmente me mostrar se aquilo que eu estou tentando encontrar não é falso. Eu nunca vou conseguir com certeza ter, isso é o que o Popper vai discutir, certeza absoluta se aquilo é verdadeiro. O teste empírico jamais vai me dar essa certeza absoluta. Ele só me dá certeza absoluta se é falso. Eu sei quais são as proposições falsas, mas não as proposições
verdadeiras. A gente pode discutir isso em mais detalhe em outro momento. Tá? Mas o ponto aqui é mostrar que existe mais de uma forma de tentar definir a verdade ou de tentar distinguir a verdade da falsidade. Existem outras propostas, outros autores, né? Por exemplo, Bruno Latour vai criticar duramente essa concepção de verdade, que faz uma dicotomia entre o mundo natural e o mundo da linguagem e vai propor outra forma de entender a questão da verdade. Tá? Isso são outras discussões. Mas aqui, para nós, vamos ficar, por enquanto, na discussão sobre o que é critério de significação, a importância de tentar ter critérios que separem a verdade da falsidade, reconhecer que existe mais de uma forma possível de adotar essa definição, e aqui duas propostas, dois exemplos que apontam. Um vai falar sobre confirmação empírica e o outro fala sobre refutação empírica. Pelo menos tu recusa, né? Tu tira aquilo que é falso. O outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para nós, então, é não só o critério de significação, mas outra discussão extremamente em alta, que é como eu diferencio o que é científico do não científico, que é outro problema que está em alta nas discussões sociais recentes. No caso da pandemia, em mais de um momento a gente viu acusações sobre diferentes grupos de que o outro não estava adotando uma metodologia científica ou que aquilo que estavam fazendo não era ciência. Mas como eu separo a ciência da não ciência? Que critérios eu uso para demarcar o que é científico? Aqui o problema dentro da filosofia não é chamado de problema da significação, mas problema da demarcação. Tá? Então isso aqui é o problema da demarcação. É isso que vai, né, o critério de demarcação é o que vai separar o científico do não científico. E de novo, se a gente pega os positivistas, como eu antecipei, eles vão dizer que científico é aquilo que é empiricamente comprovado. Então, consequência, conclusão lógica é que tudo aquilo que é científico é verdadeiro. Então, para os positivistas, né, a experimentação seria o crivo maior e seria possível confirmar empiricamente uma determinada verdade que seria, portanto, científica. O Popper vai criticar muito essa concepção, ele vai, de forma muito contundente, argumentar contra a força do método indutivo, pelo menos na sua forma mais ingênua, e vai argumentar que a ciência ela é feita por um conjunto de proposições que devem tentar ser falseadas. Eu devo propor uma ideia, isso é uma hipótese, e eu vou tentar então refutar essa hipótese. O experimento nunca vai confirmar que aquilo é verdadeiro. No máximo ele vai refutar. Ou seja, se o experimento der errado, eu sei que a minha teoria está errada. Se o experimento der certo, isso ainda não garante 100% que a teoria está certa. Mas eu posso ir desconsiderando aquilo que eu já sei que está errado. Então é como se eu me aproximasse da verdade de forma assintótica. Eu nunca saberei se estou na verdade, mas eu vou me aproximando assintoticamente dessa concepção que seria verdadeira. Então, uma segunda concepção de ciência não é que ciência é tudo aquilo que pode ser confirmado, mas para Popper, o racionalismo crítico de Popper, científico é tudo aquilo que pode ser refutado. Tá? Como que eu uso o critério do Popper? Por exemplo, em princípio, astrologia, você vai lá e você tem uma determinada descrição de uma pessoa. Se algum dado não bate com aquilo da pessoa, por exemplo, a pessoa é de tal signo, mas ela não tem uma característica que era esperada. Tem como você contornar essa explicação trazendo o ascendente. Se não bater, você traz a Lua. Se não bater, você traz a posição de Mercúrio. Se não bater, você pode trazer outro elemento e assim sucessivamente. Então você sempre pode confirmar uma interpretação astrológica,
porque você consegue colocando o que a gente chama então de hipóteses ad hoc até que aquilo de fato funcione. Por isso que o Popper dizia que confirmação não garante a validade da teoria, porque você sempre pode ir remendando de forma a confirmar. O que é importante para que algo seja científico é que você tenha um teste que de forma muito explícita separe se a teoria está correta ou se está errada. Como eu mostrei, na astrologia tu não consegue fazer isso, porque tu sempre consegue remendar. Então ela é não científica, porque ela é não refutável. Religião, eu não tenho um teste que vai provar a existência ou não existência de Deus ou de qualquer outra entidade. Então não é científico. Isso não significa, isso é muito interessante. Para o Popper, o fato de ser científico é ser refutável. Mas a ciência nunca sabe se ela está na verdade. Então pode haver uma proposição verdadeira que não é científica. Tá? Aqui há uma distinção para o Popper. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser científico. E nem tudo que será científico necessariamente é verdadeiro. Né? Então pode, por exemplo, nessa visão, Deus existe, pode ser uma proposição verdadeira, ainda que ela não seja científica. Tá? Só para dar um exemplo. Por outro lado, o que teria um exemplo de teoria científica? Teoria da relatividade geral. Einstein propõe, segundo a teoria da relatividade geral, num determinado eclipse solar, uma estrela que não deveria ser visível por suas coordenadas passa a ser visível porque a luz vai contornar o Sol e será vista da Terra. Isso é um teste crucial, porque é um dado muito explícito. Não era para nós vermos a estrela. A teoria da relatividade diz que nós devemos ver a estrela. É um teste, é só apontar para lá o telescópio, se der para ver, é porque a teoria não está errada, né? Não sei se ela é verdadeira, mas pelo menos ela é corroborada. Agora, se eu olho para aquela região e a estrela não está lá, então a teoria seria refutada. Então, para Popper, tudo que é científico é o que é refutável. Certo? Isso já nos dá um panorama de diferentes problemas dentro da ciência. Nem tudo que é verdadeiro é científico, nem tudo que é científico necessariamente é verdadeiro, mas para ser científico precisa ser refutável e, de certa forma, como é que a ciência evolui para o Popper? Ela vai descartando a falsidade, vai refutando as teorias que são refutadas por experimentos, e isso faz com que a gente vá se aproximando de teorias cada vez mais válidas. Essa é uma visão chamada racionalista, porque coloca um critério racional interno à ciência, baseado também na empiria, ainda que seja de forma diferente dos positivistas, mas é um critério empírico que vai fazer com que a ciência avance. De uma forma geral, a gente vai dizer que a ciência avança com o aumento de conteúdo empírico. A gente vai abandonando teorias conforme novas teorias vão dando conta de explicar mais fenômenos e aumentando a nossa capacidade de explicar o mundo natural. Então, essa visão aqui é uma visão racionalista, com um critério de demarcação bem específico. Tá? Tanto os positivistas quanto o racionalismo crítico de Popper são teorias, são visões epistemológicas que a gente diz que adotam um critério de demarcação muito específico. E por isso elas são chamadas por alguns autores de visões epistemológicas absolutistas. Porque uma vez estabelecido o critério de demarcação, eu posso dizer, então, o que é científico e o que não é científico. É um critério universal, por isso é absolutista. É independente do contexto. Há autores, por outro lado, que vão dizer este critério de demarcação varia com o tempo, varia ao longo da história e varia ao longo das regiões. É, portanto, relativo ao seu contexto social. Esses são pensadores que a gente pode denominar de relativistas. Eles não vão apontar um critério único e universal. Há controvérsia. Sempre quando a gente tenta encaixar autores em caixinhas, né, em categorias, isso de alguma maneira fica estranho, né? O autor não vai concordar, ou, né, os seguidores daquele autor ou daquela autora não vão concordar.
Porque é muito difícil, né, enquadrar dentro de um rótulo determinada obra, que às vezes é muito vasta, longa, etc. Mas, por exemplo, Popper, Lakatos, os positivistas entrariam de uma forma geral na visão absolutista. Outros autores, como Feyerabend, Latour, até mesmo, isso é bastante polêmico, né, Thomas Kuhn, entram mais, se aproximam dentro de um viés relativista, embora Kuhn não se identificasse dessa forma, né? Ele não se autodenomina, mas muitos autores vão classificar Kuhn como um relativista. Tá? Então, apenas para a gente ter uma visão, ainda que seja controversa chamar de relativista, mas pelo menos não internalista, seria a visão de Thomas Kuhn das revoluções científicas. Thomas Kuhn era um físico que foi para a área de história da ciência e escreveu um dos livros mais emblemáticos da área até hoje, que é A Estrutura das Revoluções Científicas. Nesse livro, o Thomas Kuhn propõe que a ciência ela evolui por um determinado padrão, que seria mais ou menos da seguinte forma. Existe um paradigma vigente, ou seja, os cientistas pensam de uma determinada forma, resolvem problemas exemplares daquele paradigma, usam conceitos exemplares e métodos exemplares e estão focados dentro dessa visão que permeia, como uma cosmovisão que permearia a comunidade científica. Uma vez estabelecido esse paradigma, acontece o que a gente chama de ciência comum. Os cientistas vão resolvendo quebra-cabeças, vão resolvendo problemas específicos, muitas vezes até tecnológicos, dentro daquele paradigma. Ao fazer isso, alguns problemas não são resolvidos. Esses problemas são originalmente chamados de anomalias. Num primeiro momento, os cientistas não pensam que o problema é a teoria. O problema é a própria situação. Talvez não tenhamos tecnologia para resolver o problema, talvez a gente ainda não tenha tido competência matemática para resolver o problema, mas a teoria segue intacta. O problema é que com o passar do tempo as anomalias vão se acumulando. E aquilo começa a criar uma certa tensão dentro da comunidade, e quando isso se acumula o suficiente, isso passa a gerar o que ele chama de crise. Essa crise vai fazer com que os cientistas então passem a questionar o próprio paradigma, dar abertura para que outros paradigmas apareçam e eventualmente um novo paradigma surge e dá conta de resolver a crise. E quando isso acontece, a gente tem então uma revolução científica. Então, por exemplo, essa virada da mecânica clássica para a teoria da relatividade poderia exemplificar esse processo de passagem de revolução científica de um paradigma clássico para um paradigma relativista. Relativístico. Por que isso é considerado uma visão relativista? Porque o Kuhn tem um conceito que é o conceito de incomensurabilidade. O que isso quer dizer? Você não pode comparar os paradigmas. Não existe um paradigma melhor do que o outro, porque isso nem faz sentido. Cada paradigma olha para problemas diferentes com uma visão de mundos diferentes. Então, um paradigma resolve coisas que o anterior não resolvia, mas o anterior resolveria coisas que o próximo paradigma não resolve, porque é como se fosse viver em mundos diferentes. Então, você não consegue comparar. Você tem um paradigma que se desenvolve, entra em crise, você vai para uma outra visão de mundo, que também vai se desenvolver e vai entrar em crise. Não existe essa visão de aproximação da verdade de forma assintótica, como tinha no Popper, ou por determinação empírica, como tinha no caso positivista. Então parece que você está flutuando entre paradigmas e você não vê necessariamente um desenvolvimento, uma evolução, um progresso do conhecimento científico. Tá? Estou falando de uma maneira bastante superficial, podendo até cometer aqui algumas imprecisões, mas é simplesmente para a gente ter algumas ideias gerais. Então, a gente tem visões absolutistas que focam em critérios de demarcação bem estabelecidos, que podem ou não ser idênticos ao de significação, e a gente tem, então, concepções mais relativistas, que focam, portanto, em aspectos mais externalistas, contextuais, e aí isso dá abertura para se discutir questões políticas, psicológicas, sociológicas, da prática científica. Não necessariamente isso tenha que ser relativista, mas, como eu disse antes, são polos, né? Normalmente tende a se aproximar desse tipo de narrativa. Então, o que eu gostaria que neste momento ficasse preciso são os conceitos que foram abordados aqui, visão
critério de significação, critério de demarcação, a visão positivista, a visão racionalista crítica de Popper, o que são visões epistemológicas absolutistas e o que são visões epistemológicas relativistas, por que o Kuhn pode ser chamado de relativista, por que Popper e positivistas são chamados de absolutistas. Isso, de uma forma bem genérica, gente, já forma um mapa muito bom para a gente se organizar ao olhar para a sala de aula. Qual é a minha visão de ciência? Quais são os critérios de significação que eu estou adotando, os critérios de demarcação que eu estou adotando? Isso são questões muito sutis, muito difícil da gente ter consciência de todos os detalhes da nossa concepção, e por isso são questões que a gente tem que estar sempre se fazendo. Mais do que isso, resolvi levar um episódio histórico, um texto para a sala de aula. Que tipo de narrativa é essa? Que visão de ciência essa narrativa está promovendo? É uma visão absolutista ou é uma visão relativista? Ou se aproxima mais, não que a gente vá etiquetar de forma muito rígida, mas se aproxima, ou em que elementos do texto se aproxima mais de um lado, em que elementos se aproxima mais de outro? Se for absolutista, está próximo de Popper, com racionalismo crítico, está próximo dos positivistas. Se for uma visão mais sociológica, se aproxima de Kuhn. Kuhn apresenta uma estrutura muito bem definida. Essa visão histórica, vamos supor que seja sociológica, tem uma estrutura definida ou não? Foca num micro episódio e talvez vai privilegiar a descrição de instrumentos, práticas típicas daquele contexto muito específico, sem se preocupar com uma descrição macroestrutural da ciência. Daí já é um outro tipo de visão, que não é uma visão próxima do Kuhn, que seria uma visão estruturalista, se aproximaria de visões pós-estruturalistas. Alguns chamam de nova história da ciência, história cultural da ciência. Qual é a visão de texto de ciência que está no texto que nós estamos usando? Então fica aqui para refletir. Primeiro, qual é as nossas visões de ciência, de quais atratores elas se aproximam? Fica isso para cada um refletir. E também o texto que a gente tem adotado, o texto que a gente vai adotar, de que visão, de que concepção ele se aproxima. Tá? Então essas são algumas questões para a gente refletir e discutir.